Meu irmão, minha irmã, estamos para celebrar o segundo domingo da Quaresma. No primeiro domingo da Quaresma, celebramos a tentação de Jesus e vimos aí Jesus no deserto, os desafios da limitação humana de alimentação, o jejum. O deserto é um lugar de que a gente põe à prova as resistências que temos e a criatividade também. Aqui nós vamos ver que Jesus agora toma os seus discípulos e vai para a montanha, uma montanha muito alta. Se bem que lá no domingo passado vimos que o demônio levou Jesus para uma montanha e oferecendo os reinos do mundo. E Jesus não aceitou. Hoje nós vemos que está sendo levado estão sendo levados para a montanha nesse segundo domingo os discípulos Pedro, Tiago e João, mas não para olhar para baixo, olhar para cima, para contemplar a grandeza de Jesus e a dignidade do reino que ele veio estabelecer. A leitura de hoje, a primeira, nos apresenta aqui livro do Gênesis, o chamado Abraão. Abraão é chamado a constituir um novo povo. Sai da tua terra, tua parentela, vai para onde eu vou te mostrar. Você vai ser bênção, vai abençoar, e quem te abençoar será abençoado, quem não abençoar não será abençoado. Mas a vocação, o chamado de Abraão é para que seja o povo qualquer povo que eles sejam a presença de bênção. E essa vocação de Abraão é a minha e a sua também. Nós somos chamados sempre a sermos bênçãos, nascemos como bênçãos, por uma palavra, por um desígnio de Deus e precisamos corresponder a esse desígnio. O salmo da celebração nos diz: sobre nós venha, Senhor, a vossa graça e a vossa salvação. Então, o auxílio nosso e a nossa proteção vem do Senhor e nós precisamos ter presente que vamos procurar corresponder a esse auxílio que nos vem do Senhor. É a nossa proclamação do salmo. Enquanto a leitura de 2 Timóteo nos chama a atenção que Deus nos salvou e nos chamou a uma vocação santa. Mas não foi porque nós merecemos, foi porque Ele é santo e porque Ele é gracioso para conosco, e essa graça e a santidade Ele nos oferece através do seu Filho Jesus Cristo, e é uma oferta que está sempre em vigor. Precisamos ter consciência, cuidado, precisamos cuidar para que ela possa, de fato, corresponder ao desígnio de Deus e não às nossas vontades. Não é que nós merecemos, é que Deus, no seu amor infinito, nos agracia. E aí nós entramos numa dinâmica nova. Não é a dinâmica do mérito, é a dinâmica da necessidade, do desejo de Deus de que todos sejam contemplados, que todos sejam amados, todos sejamos salvos e correspondamos a essa salvação que nos é oferecida por seu Filho Jesus. E Jesus que destruiu a morte, Jesus que fez brilhar a vida e Jesus que garante a vida eterna para todos nós. O texto do evangelista Mateus nos apresenta então a transfiguração de Jesus. O que é uma transfiguração? É ir além da figura. É ajudar o Pedro, o Tiago e o João a enxergar na pessoa de Jesus tudo aquilo que ele é da eternidade e tudo aquilo que pode levar para a eternidade. Eles foram levados para a montanha. Jesus já tinha avisado que seria morto, seria assassinado. E eles ficaram assim, muito preocupados, perturbados. Então Jesus leva para a montanha para eles já saberem o que vai ser depois da morte. Como que Jesus vai morrer, mas vai ressuscitar. Se eles não sabem o que é isso, eles têm uma experiência agora na montanha com Jesus. Diz que é uma alta montanha, não diz qual é. A tradição diz que é o Monte Tabor, que está lá no Vale de Jezreel, a planície. E seja qual for, o importante é mostrar. Jesus leva os discípulos para alargar os horizontes da visão física, psíquica e espiritual. Em cima da montanha a gente enxerga a distância, a gente vê que o espaço é muito maior do que aquilo que eu consigo ver no vale ou na planície. Então é preciso que a gente tenha esse cuidado e esse trabalho de alargar os horizontes. Jesus os leva
Subir a montanha não é fácil, é um desafio que a gente tem, mas subir vale a pena. E a subida é íngreme, é desafiadora, e para aqueles que acreditam e querem mais, é necessário que se faça isso. Jesus leva para a montanha transfigurado. Ele se transfigura diante deles. O evangelista Lucas diz que isso aconteceu enquanto Jesus rezava lá na montanha, levou os discípulos juntos. E depois diz que no brilho de Jesus apareceram Moisés e Elias, o Moisés representando a lei do Antigo Testamento, o Elias representando a profecia do Antigo Testamento, um cada lado da pessoa de Jesus e Jesus no meio, que significa que Jesus é o centro. Moisés aponta para Jesus, Elias aponta para Jesus, os dois estão certificando a missão de Jesus diante de quem? Diante dos apóstolos, porque esse espetáculo, se quer dizer, ou essa teofania, ela está sendo oferecida para Pedro, Tiago e João. Se eles têm condições de entender ou não têm, isso a gente vai ver depois, mas Deus oferece na sua gratuidade essa experiência de eternidade para esses apóstolos. Então, conversa com Jesus, segundo Lucas, eles estão conversando sobre a partida de Jesus, que ele vai voltar para o céu. Pedro toma a palavra, como sempre, diz que é muito bom estar aí, contemplar esse acontecimento para construir 3 tendas. Veja bem, ele não está falando que vai construir 3 templos nem 3 casas, vai construir 3 tendas. A tenda é uma casa ambulante, é a casa do peregrino. Então, não é que Pedro quer ficar lá todo o tempo, é que Pedro quer se deter mais. A contemplação está muito interessante e muito encantadora. Então, diz que em seguida teve uma nuvem luminosa que cobriu a Jesus, a Elias e Moisés, e essa nuvem luminosa faz lembrar a nuvem do Êxodo, que acompanhava o povo de Deus na caminhada do Êxodo, e que continua agora na presença do próprio Jesus, porque o próprio Jesus é uma realidade que se enxerga uma parte de Deus e outra parte está escondida, que eles só viram lá na montanha, naquela transfiguração. É preciso ir além da figura de Jesus, é preciso entender a profundidade da realidade de Jesus, tudo o que ele apresenta em sua humanidade, que não se esgota na humanidade nossa, e por isso esse grande acontecimento da transfiguração. E a voz que diz, esse é o meu filho amado, e vocês tenham todo o cuidado com ele, escutem, precisam escutar. Se não escutarem, vocês não vão conseguir ter a oportunidade da graça dessa contemplação. E isso também se diz quando o batismo de Jesus, se diz também aqui na transfiguração. Terminada a visão, os discípulos ficaram assustados, caíram por terra, e quando caíram, Jesus vem e os põe de pé novamente, levantai-vos e vamos embora. E mais Jesus disse que não é para falar nada até que não acontecesse a morte de Jesus e a ressurreição. Quando isso acontecer, vocês vão ser testemunhas que já prefiguraram, já viram antes, foram avisados antes, tiveram a graça dessa contemplação, que agora precisa ser divulgada para o mundo inteiro. A nossa preparação quaresmal é uma preparação para chegar à transfiguração, para que apareça o melhor de nós, da humanidade nossa, de nós em favor de toda a humanidade do futuro, que aí vai se apresentando pela graça de Deus, pelo amor de Jesus e pela nossa abertura de mente e de coração para que isso aconteça. Meu irmão, minha irmã, uma feliz celebração do segundo domingo da Quaresma, em preparação à ressurreição, à festa da ressurreição de Jesus.